Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de poder ver cada um de vocês, abraçar, matar toda essa saudade. Mas, enquanto a gente não pode, vamos tendo a nossa aula por aqui mesmo. Espero que vocês estejam assistindo as outras aulas, estejam gostando, estejam aprendendo muito. E antes de começar a aula de hoje, nós vamos orar. Então, nós vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula, obrigado pela tua palavra. Que nós possamos aprender, guardar e praticar a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre alguns reis da Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre mais um rei. Só que é um rei muito especial. Ele é o rei dos reis. Será que você sabe de quem eu tô falando? Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele não nasceu com uma coroa maravilhosa. Mas ele nasceu numa manjedoura. Você sabe quem que eu tô falando? Ah, você sabe, né? Isso mesmo, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei. E durante o tempo que ele esteve aqui, ele ensinava o povo sobre o reino de Deus. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas histórias que ele contou, muito importantes e algumas coisas que servem para o nosso dia a dia, para o dia de hoje. Vamos lá? Jesus viajou ensinando sobre o reino dos céus e multidões o seguiam. Eles ainda não sabiam que Jesus era o rei, mas ele os ensinou a viver como povo do seu reino. As pessoas fazem o bem, disse Jesus, quando o bem está em seus corações. E as pessoas fazem o mal quando o mal está em seus corações. Deus quer tornar o seu coração como o coração dele. Não se preocupe com o que comer ou vestir, disse Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Obedeça a Ele, confie nele e Ele suprirá todas as suas necessidades. Aqui nessas passagens bíblicas que Jesus estava ensinando à população, ao povo sobre o reino de Deus, nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, que Deus é bom e que a pessoa que tem o seu coração bom, ela pratica coisas boas. E as pessoas que têm maldade no seu coração praticam coisas más, coisas ruins, que desagradam a Deus. Deus quer que nós tenhamos o coração igual ao dele. E Deus é bom, ele não é mau, ele não pratica a maldade, ele não deseja o mal para ninguém. Então, o nosso coração precisa ser igual ao de Deus. Nós devemos desejar o bem e praticar o bem, certo? Segunda coisa importante, ele diz que nós não temos que nos preocupar com o que vestir, com o que comer. Isso significa que nós não temos que nos preocupar com nada, porque Ele cuida de tudo, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família. Então você tem que depositar a sua confiança, a sua fé nele. Se você tiver medo de alguma coisa, se você ficar triste, angustiado, preocupado, ore, pede para Deus tirar isso do seu coração, seja sincero com Ele, converse com Ele como se Ele fosse um amigo, como se Ele fosse seu pai, sua mãe, uma pessoa que você pode confiar. E Ele vai tirar isso do seu coração. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a preocupação que você tenha. Então converse com Deus, fale com Ele, abre o seu coração para Ele e confie que Ele está cuidando de você, porque Ele diz isso na palavra dele. E nós temos que acreditar porque a palavra de Deus é a verdade. Então Ele está cuidando de você, Ele cuida de você, então você não precisa se preocupar. E quando você se preocupar, fale com Ele. Entregue tudo nas mãos dele. Combinado? Agora a gente vai aprender mais algumas coisas que ele nos ensinou. Jesus ensinou essa famosa oração: Deus Pai,
teu nome é santo. Reine na terra como tu reinas no céu. Supra as nossas necessidades hoje. Ajude-nos a te obedecer. Todo o poder é teu para sempre. Depois, Jesus contou uma história. Um homem construiu sua casa sobre uma rocha. Veio uma grande tempestade. Porque a casa foi construída sobre a rocha, ela não caiu. Depois, Jesus contou uma história. Um homem construiu sua casa sobre uma rocha. Veio uma grande tempestade. Porque a casa foi construída sobre a rocha, ela não caiu. Outro homem construiu sua casa sobre areia. Veio uma grande tempestade, e porque a casa foi construída sobre a areia, ela caiu com um grande estrondo. As coisas que eu ensino para vocês são como a rocha, disse Jesus. Pratique as minhas palavras e você será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui nessas duas passagens, a gente aprende o seguinte. Primeiro, a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que fala sobre o reino de Deus. Fala que Deus é um Deus de poder e que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. E que ele não deixe nos faltar nada, que ele venha suprir todas as nossas necessidades, que ele venha nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Amém? E ele também contou uma história sobre dois homens. Um que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é o quê? É um lugar seguro, um lugar firme. E quando veio a onda do mar, ela não foi destruída. Por quê? Porque ela estava na rocha, ela estava num lugar seguro. Já o homem que construiu a sua casa sobre a areia, quando veio a tempestade, a casa foi totalmente destruída. Por quê? Ela não tinha uma segurança. Ela era sobre a areia. E o que isso significa? Significa que quando nós construímos a nossa vida, que é a nossa casa, em Deus, não a nossa casa física onde a gente mora, mas a nossa vida mesmo. Quando a gente tem o nosso coração em Deus, que é a rocha, que é um porto seguro, que é um lugar seguro, quando vem as dificuldades, quando vem problema, quando vem tristeza, isso não nos destrói. A gente passa pela tempestade, a gente passa pelos problemas, pelas dificuldades, mas isso não nos destrói. A gente permanece firme, porque Deus é a nossa rocha, Ele é nosso lugar seguro. Agora, se a gente construir a nossa casa sobre a areia, lembre do castelinho que a gente faz quando a gente está na praia, ali na beira do mar. A gente constrói um castelinho e quando vem a onda, o castelinho é totalmente destruído. Por quê? Ele não está num lugar firme, ele está sobre a areia, que é um material totalmente vulnerável. Então, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele e que se tiver problema, se tiver dificuldade, se tiver alguma tristeza, alguma angústia, alguma preocupação, nós possamos ter a certeza que nós estamos num lugar seguro, que é Jesus, que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho da palavra de Deus, que vocês tenham gostado e até breve. Uma boa semana para vocês. Até mais!